Uma ação, 4 grandes resultados para uma vida mais leve. Vem comigo! Para você que não me conhece, meu nome é Poliana Albiero, eu sou uma feng shuísta, especialista em planejamento e uma dona de casa assim como vocês. Falamos tanto de ter uma vida mais leve, de ter uma vida mais fluida, aonde a energia, a boa energia se equilibra dentro da nossa casa, e é por isso que nós praticamos o Feng Shui. Qual é a ação que eu estou falando? Quando você decide ter o suficiente para você. Quando você decide tomar uma ação de destralhe, de acabar com a bagunça na tua casa. Por quê? O princípio da organização de uma casa, a organização de qualquer setor é ter uma casinha para cada coisa. O que é uma casinha para cada coisa? É quando você tem um lugar para guardar as coisas, cada coisa tem o seu lugar. Isso dentro de um setor de organização de qualquer coisa. Pode ser da tua casa, do teu quarto, da tua cozinha, em qualquer setor, tá? Mesmo na vida profissional. Então, nós temos que ter esta consciência que quando nós temos em excesso e não tem um lugar para se guardar, começa a ficar bagunçado. E nós falamos muito que o primeiro grande passo dentro do Feng Shui, ali que a gente vai aplicar as técnicas, o primeiro grande passo é essa consciência que nós devemos ter, quer dizer, essa ação de quê? De deixar ir embora a nossa bagunça. Então, quando nós resolvemos deixar ir embora a nossa bagunça, essa bagunça ela vem em diversas formas, de diversas formas. Quais são essas formas de bagunça? Nós podemos guardar coisas em excesso e nunca lembrar delas. Nós podemos guardar as nossas emoções também e nunca nos livramos dela. Nós guardamos raiva, nós guardamos rancor, nós guardamos lembranças de pensamentos muito ruins e às vezes cultivamos tudo isso dentro de nós. E a nossa casa reflete. Reflete sim, porque quando você tem excessos de coisas e não se dá conta que aquilo é um excesso, não se dá conta que aquilo vira uma bagunça, porque em muitos casos nós não temos nem aonde guardar, quer dizer, não existe a definição da casinha daquele objeto, quer dizer, não existe a definição de onde guardar aquilo. Ou quando nós fazemos aquelas pilhas, vamos empilhando, tá? E para tirar o objeto de trás, você tem que retirar todos os objetos da frente, então nós fazemos o quê? Um acúmulo de coisas. Então, quando eu tenho esta ação de destralhar, de deixar ir embora as coisas, tá? E de pensar que tudo que é material é uma energia em transição. Sim, tudo que é material é uma energia em transição. Nós viemos para cá e emprestamos esse corpo. E esse corpo, ao longo de uma vida, ele está sempre em transformação. Vai chegar um momento que nós vamos e deixamos esse corpo e esse corpo vai se transformar em qualquer outra coisa. Então, tudo que é matéria está sempre em transição. E às vezes nós nos apegamos a estas coisinhas tão pequenas. Quando eu decido claramente que eu vou ter uma vida um pouco mais leve, a primeira coisa, você está vivendo um momento. Você vive aquele momento, aqui, agora. Eu não penso no amanhã que eu preciso, naquilo que vai ser ou naquilo que já foi. Eu estou desfrutando aqui e agora. Eu coloco a minha louça que eu tenho na mesa, no aqui e agora, e desfruto daquele momento, desfruto daquele objeto no momento. Eu não fico imaginando o futuro. Se eu tivesse isso, gente. Ah, se eu tivesse aquele jogo de louça, eu poderia ser mais feliz. Ou eu estaria... Não, você vive o momento. Quando você começa a ter essa consciência
do destralhe, que você não precisa de tantas coisas para viver, você vive o momento. Este é um grande resultado. Você começa a viver e a desfrutar dos momentos no presente. Olha que bacana, aqui agora. Segundo grande resultado, quando você faz essa ação de consciência de que você não precisa de tantas coisas, que você não precisa viver lotada de bagunça, viver lotada de coisa, é que você sabe que tudo é transitório. Tudo é transitório na nossa vida. Tudo passa. E se tudo passa ali, as coisas também não vão ficar para sempre, gente. Não se agarre àquelas coisas que estão ali. Não se agarre àquilo. Quando você se agarra muito a um objeto, quando você se agarra muito à ideia de ter coisas, é porque na realidade você quer se apegar. É o apego aqui. Você está escondendo algo dentro de você, você está escondendo emoções. E aqui vem a terceira coisa muito importante, porque você se livra dos medos. Olha, o terceiro resultado é: você se livra dos medos. Você vai de um medo de um dia pode ser que eu não tenha e eu venha precisar, e daí eu não tenho, porque muitas pessoas guardam na esperança de um dia, quem sabe lá, eu precise e eu não tenho. Olha o medo aqui. Pode ser que no futuro eu não tenha esta lembrança de alguém que era tão precioso. O medo, o que o medo faz? O medo segura você naquela situação. O medo te trava porque não te dá possibilidades. Você está sempre cuidando daquelas coisas ali por medo. Medo disso, medo daquilo, medo que... Não, você tem medo. Medo que alguém entre dentro da tua casa, venha roubar tuas coisas. Você está sempre ali. O medo trava. O medo aprisiona você. Porque você fica esperando que as coisas aconteçam, mas não acontecem. Por quê? Por que não acontecem? Porque você tem medo. Então, veja essa emoção do medo. E quando nós nos libertamos das coisas que nós temos em casa, nós começamos a dizer assim: sim, eu tenho medo, mas eu vou enfrentar. Eu tenho medo, mas eu enfrento. E uma coisa que as pessoas não pensam, o que o medo faz? O medo diminui a nossa energia. Ele diminui a nossa energia. É impressionante, mas quando você toma a ação, a atitude de sim, eu vou me libertar daquilo, da minha bagunça, das coisas que eu guardo inúteis, daquilo que eu não preciso para viver, eu acabo com o medo. Este é o grande resultado, porque mesmo que às vezes lá no fundo você tenha medo, quando você está fazendo esta faxina na tua casa, não? Você às vezes tem medo de olhar naquele armário lá, porque lá tá cheio de roupas da época que você achava que era feliz, e você tem medo de jogar fora, porque se você jogar fora, quando que você vai ser feliz? Pensa um pouquinho nisso. Pensa um pouquinho como às vezes a gente se agarra. A gente se agarra com aquelas bugigangas que tem lá, quando teu filho era pequeno e você guardou porque você tem medo de soltar. Medo de soltar, não? De deixar o teu filho ir, porque você fica preso naquela lembrança quando você era mãe, quando você tinha as crianças pequenas. Você fica aprisionado pelo medo dentro da tua casa, junto com tudo que ela pode ser. O mesmo, gente, às vezes se dá quando a gente tem um acúmulo de coisas que você precisa ter cuidados com elas. Plantas, animais. Observe por que você tem as plantas. Você é um acumulador de plantas ou você é um cuidador de plantas ali que
você poderia passar para frente se caso precisasse. Quando você decide tomar essas ações, você se livra do medo. O quarto grande resultado é que você se sente livre. Gente, nós temos que nos sentir livres. Eu sou livre. Eu não carrego bandeiras, eu não carrego tralhas, eu não carrego nada. E nada me prende, porque eu sou livre. Se eu tiver hoje que montar uma mala e dentro desta mala eu colocar tudo que eu preciso para viver, aí eu sou livre. Agora me responda. Uma ação que você resolveu em ter uma vida mais leve resulta em 4 grandes resultados assim para a tua vida? E, minha gente, não é fácil a gente se libertar. Não é fácil você ser livre. Mas a liberdade, como muitos dizem, não tem preço, gente. Não tem preço a liberdade. Não se prenda a coisas materiais. Nós viemos aqui para dominar a matéria, não para a matéria nos dominar. Lembre que até o teu corpo é emprestado. Agora eu vou fazer um convite para você. Se você está gostando aqui, se inscreva aqui no canal. Aqui nós falamos sobre Feng Shui, planejamento, organização. Aqui entrou muito essa questão da nossa organização, da nossa casa, da questão de guardar tanta bugiganga, de não ter espaço, não ter casinha para os objetos, né? Quer dizer, um lugar adequado para os objetos, né? E o porquê que nós nos prendemos tanto, às vezes, nessas coisas que nós temos e nos aprisionamos e não deixamos de ser pessoas livres. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, meu muito obrigada.